de submissão e de subordinação na participação no culto público a nosso Deus. Na cultura do Antigo Oriente Médio, essa posição era refletida pelo uso do véu. É claro que na nossa moderna cultura, o uso do véu não representa isso. Contudo, o princípio permanece. Ou seja, que a mulher pode participar abertamente do culto, contudo, ela deve fazê-lo numa posição de quem está abaixo ou debaixo de autoridade. O que, então, traz a implicação óbvia de que se ela está debaixo da autoridade masculina cristã, ela não pode exercê-la sobre o homem. Então, esse capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 3, ele impõe uma participação, ele restringe a participação da mulher no culto público, determinando que ela o faça apresentando, exibindo esse fato de que ela está debaixo de autoridade. E, claro, se ela está debaixo, ela não pode exercer essa autoridade sobre o homem. Mas adiante, no capítulo 14 dessa mesma carta, o apóstolo Paulo diz que a mulher deve ficar em silêncio na igreja, porque não é permitido que a mulher fale na igreja. Que se ela quer aprender alguma coisa, que ela pergunte em casa ao seu marido. É claro, se ela for casada e se o marido for cristão. E ele diz porque é vergonhoso para a mulher falar na igreja. É claro que nós não podemos interpretar esse capítulo como significando uma proibição radical da mulher falar na igreja, porque no capítulo 11, que eu acabei de mencionar, o apóstolo Paulo permite que a mulher ore e fale na igreja, apenas que o faça debaixo de autoridade. Paulo não se contradiria na sequência de 2 capítulos. Então o capítulo 14 está proibindo não que a mulher fale de forma genérica na igreja, mas que ela fale exercendo autoridade. Quando a gente examina essa parte da primeira carta aos Coríntios, a gente percebe que imediatamente antes dessa orientação, Paulo está falando do julgamento dos profetas. Quem sabe aqui nós temos a resposta então. O que Paulo está fazendo é proibindo que a mulher participe no julgamento público dos profetas, porque envolveria questionamento, envolveria confronto. E aí então a mulher poderia participar assumindo uma posição de crítica e de autoridade sobre o profeta cristão, que então fere o princípio que nós estamos vendo desde o capítulo 11, de que ela participa do culto, mas debaixo de autoridade. Qualquer que seja a interpretação que nós dermos ao capítulo 14 de 1 aos Coríntios, evidentemente ele representa uma limitação clara ao papel e à participação da mulher na igreja. Porque se a liderança na igreja, se o pastoreio na igreja, se o governo da igreja é feito principalmente através da palavra, do ensino, da orientação, e se existem estas passagens que restringem a participação da mulher nessa atividade, evidentemente que elas não podem ocupar a função de presbítero ou pastora, porque é pela palavra que estes oficiais desenvolvem basicamente o seu pastoreio. Existem outros meios, o exemplo, o aconselhamento, mas sem dúvida é pela palavra que isso é mormente exercido. Um terceiro texto que eu gostaria de trazer e que tem profundas implicações para o assunto é o texto de Efésios capítulo 5. Ali o apóstolo Paulo está discutindo o papel do homem e da mulher no casamento. E ele diz no capítulo 5, no verso 22 e 23, que a mulher deve ser submissa ao seu marido como ela é submissa ao Senhor Jesus. E ele argumenta no verso seguinte, porque o marido é o cabeça da mulher. Ora, é muito claro ali que o sentido de ser cabeça é ser autoridade, líder, referencial, provedor, sustentador. Nós não temos como fugir das implicações dessa analogia que o apóstolo Paulo está fazendo. Ora, se na família nós temos essa diferenciação de papéis, o homem como sendo o cabeça da sua esposa, que portanto lhe deve submissão como deve ao Senhor Jesus, nós transportamos esse diferencial ou esse relacionamento para a própria igreja, onde a família continua também e onde faz parte essencial e integrante. Nós não podemos querer um padrão na família e outro na igreja, porque os motivos que o apóstolo Paulo alega para essa diferença de papel, ou seja, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja
e a esposa deve se sujeitar ao seu marido, como a igreja está sujeita a Cristo, são os mesmos argumentos que Paulo vai usar quando vai tratar da posição da mulher na igreja, para dizer que ela tem um papel de participação sob autoridade. São os mesmos argumentos. Então, Efésios capítulo 5 mostra claramente que Deus atribuiu aos iguais, homem e mulher, papéis distintos. A mesma coisa ele faz na sua igreja, que é a família estendida, é a família de Deus. Ao homem foi dada a liderança, o pastoreio, o exercício da autoridade dentro da igreja. Um quarto versículo que eu gostaria de trazer está na mesma linha, está na carta aos Colossenses capítulo 3, onde o apóstolo Paulo mais uma vez fala do papel da esposa, dizendo que elas devem ser submissas ao seu marido, porque isso é agradável ao Senhor ou porque isso é conveniente no Senhor. O que me chama a atenção nessa passagem aos Colossenses do apóstolo Paulo é que ele coloca esse papel da mulher como estando debaixo da autoridade do seu marido como sendo um ato de devoção, como fazendo parte da religião da esposa cristã. Ela deve ver o seu papel de ajudadora, que trabalha debaixo da orientação e da autoridade do seu marido, como sendo parte da sua devoção a Jesus Cristo. Porque essa é a analogia. Ela deve se sujeitar ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo. Ora, se a esposa, por si só, ela não se sujeita a Cristo, é claro, ela também não vai se sujeitar ao seu marido. E, ao mesmo tempo, é claro que essa sujeição não é uma sujeição cega, porque na hora que o marido exige da esposa ou obriga a esposa a fazer alguma coisa que esteja contrário, ou seja, contrária à vontade de Deus, é claro que a esposa crente ela deve submissão maior e primeira ao Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus. E aí importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Mas de maneira geral e de forma geral, na vida ordinária, na vida comum, é esse o papel da mulher com relação ao seu marido, que reflete o mesmo papel a ser desempenhado na igreja. A quinta passagem que eu gostaria de trazer está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. O apóstolo Paulo ali diz que a mulher deve aprender em silêncio, e ele diz assim: não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem. Essa tradução, autoridade de homem, é a tradução da palavra grega andros, que é um genitivo da palavra aner, que significa homem. Então, a nossa versão atualizada, Almeida, na segunda edição, traduziu como sendo um genitivo de posse mesmo, autoridade pertencente ao homem ou que é própria de homem. Só que na primeira edição, Almeida tinha traduzido como não permito que a mulher exerça autoridade sobre o homem. Existe uma diferença entre exercer autoridade sobre o homem e exercer autoridade de homem. Nós vamos ficar com essa segunda interpretação, que é a mais recente, porque entendemos é a mais correta do grego. E também porque ela claramente diz que existe uma autoridade que é